Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Amém? Vamos colocar de pé, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 7. Evangelho de Marcos, capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 1. A palavra do Senhor nessa noite nos fala assim: E reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as suas mãos impuras, isto é, por lavar, ou seja, sem lavar, repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes, e quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os seus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? Amém. Vamos fechar nossos olhos. Pai querido, ainda pedimos a tua bênção sobre essa palavra, ó Deus, que ela venha, Deus, falar aos nossos corações, venha falar aos corações daqueles que irão ouvir essa palavra, ó Deus, porque sabemos que ela está sendo direcionada pelo Senhor, ó Deus, porque podemos fazer nossos planos, mas o Senhor tem a direção de nossos passos em suas mãos. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor possa estar dando a tua bênção nessa noite, em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu tinha hoje, ao decorrer da tarde, em uma busca a Deus, estruturado a direção, buscado perante Deus uma direção para essa palavra. Mas durante o louvor, eu senti que Deus falava comigo, me dando o tema dessa mensagem aqui: o filho do carpinteiro. É esse nosso assunto. É isso que Deus quer nos revelar nessa noite. É detalhes do ministério de Jesus que talvez passou desapercebido por seus olhos, mas é sobre o ministério do Senhor Jesus que vamos falar nessa noite. O que ocorreu nesse episódio aqui? Os fariseus e os escribas, eles confrontaram diretamente os discípulos de Jesus ali, em uma tradição, em um costume, em um ritual, que eles deveriam lavar as mãos e se lavar bem antes de alguma refeição, de se alimentarem. E eles perguntaram isso aos discípulos, perguntaram isso ao Senhor: por que eles não cumpriam isso? Vamos voltar um pouco na história, no tempo. Na época de Jesus, havia vários grupos étnicos: zelotes, essênios, saduceus, herodianos, aqueles que seguiam a família dos Herodes, do rei Herodes, e os escribas e os fariseus. Então estavam aqui dois grupos que estavam constantemente contra o Senhor Jesus, constantemente tentando colocar Jesus contra a parede de seus discípulos. Qualquer atitude de Jesus, eles estavam em cima, principalmente quando Jesus foi para Jerusalém, principalmente nessa época, já quando Jesus estava nos últimos períodos do seu ministério ali. Esses escribas e fariseus, eles conheciam muito bem a palavra do Senhor, eles eram peritos na lei, eles conheciam a lei de ponta a ponta, eles haviam decorado, podemos dizer, a lei, eles conheciam todas as profecias que indicavam que o Messias viria sobre essa terra, eles conheciam. Mas por que eles perseguiam Jesus? Por que eles não aceitavam? Porque diante dos olhos de muitos ali estava o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, mas diante dos olhos deles estava um homem qualquer, um homem que confrontava os valores deles, um homem que confrontava o poder que estava na mão deles. Esse homem eles não aceitavam. Era a mesma pessoa, mas havia dois grupos de pessoas ali. Um grupo olhava o seu Salvador, o outro grupo olhava uma pessoa que queria puxar o tapete, que queria tirar o poder das mãos deles. Por que esse grupo que conhecia a palavra de Deus, que conhecia as profecias,
que acompanhava ali, que sabia a história desse filho, desse carpinteiro, mesmo todas as profecias sendo cumpridas, uma a uma após a outra, eles não aceitavam, eles viravam as costas. Devemos observar aqui, no tempo de Jesus, o clima, o desejo do Messias era muito grande, mas não o Messias de uma vida vindoura espiritual, mas eles desejavam um Messias que os livrasse do Império Romano. Era esse Messias que eles queriam. Eles queriam um Messias que os libertasse do Império Romano. Eles queriam um rei para essa vida, um rei para essa terra. O seu coração estava preso nisso. Era isso que eles queriam, um herói para esse mundo. É por isso que Jesus confrontou todos os ideais desses saduceus, desses zelotes, desses essênios, desses herodianos e principalmente desses dois grupos, escribas e fariseus. Mas Jesus, ele era então apenas o filho do carpinteiro, e ele era desconhecido até o momento que ele iniciou o ministério dele. Os seus pais eram da cidade de Nazaré, viviam ali, trabalhavam ali. Jesus nasce em Belém, cumprindo a profecia, porque houve um recenseamento. Então José e Maria estando grávida, teve que ir para Belém, encontrando todas as hospedagens cheias. Jesus nasce no lugar mais simples que poderia existir, numa manjedoura. Depois que Jesus nasce, imediatamente eles já têm que fugir para o Egito. Eles não podem ficar ali, porque uma perseguição já inicia logo nos primeiros meses de vida de Jesus aqui. O rei Herodes, ele dá um decreto que todas as crianças nascidas até 2 anos deveriam ser mortas, deveriam ser exterminadas na cidade de Belém, porque ele tinha informação que o Salvador, que o rei dos judeus havia nascido em Belém. Então ele não aceitava aquilo, ele não poderia aceitar um substituto para ele. Mas o Senhor Deus, ele dá um escape, e José e Maria e a criança fogem para o Egito. Eles ficam lá até Jesus completar por volta de 7 a 8 anos de idade. Depois que completam essa idade, o Senhor dá a ordem para que retornem. Então eles retornam para a cidade de Nazaré, onde era a cidade conhecida, onde era a cidade ali de José e Maria. Jesus ainda está no anonimato. Jesus é uma criança entre 7 e 8, talvez 10 anos. É o Salvador do mundo, sim, mas é uma criança, está sendo cuidada por seus pais. O inimigo que levantou aquela grande perseguição, ao ponto de exterminar todas as crianças até 2 anos de uma cidade, no intuito de matar aquele que havia nascido, porque Satanás estava atento, desde o jardim do Éden, quando Deus falou que do ventre da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça de Satanás. Ele não teve um dia sequer de tranquilidade, ele não teve um dia sequer que ele não pensou sobre isso. Vai nascer aquele que pisará a minha cabeça. Então ele estava atento a isso. Tanto é que essa grande perseguição se levantou aqui, mas a criança sobreviveu. É evidente que ele não venceria, Senhor Deus, como não venceu. E essa criança vai crescendo. O relato que nós temos é que aos 12 anos ele já confronta os escribas, os fariseus e os doutores da lei em Jerusalém, em uma viagem, e seus pais vão a Jerusalém para comemorar uma das festas judaicas. Mas não existe mais relato sobre a sua infância. Mas era uma criança comum. Mas eu acredito no reino das trevas, nesse reino espiritual que nós não vemos, esses malditos demônios estavam à procura, estavam vasculhando por todo o território de Israel, estavam olhando, estavam observando cada criança. Havia suspeita entre eles que o Salvador havia sobrevivido. Está lá uma criança crescendo, e esses demônios observando todas as crianças por toda essa região da Judéia.
levando informação ao chefe, observando quando uma criança chegasse na fase da adolescência, quando pecasse, aquela ali já era descartada da lista negra desses malditos. Beleza, aquele ali está fora, ele pecou, não é ele, não temos que preocupar mais com ele. Mas aí algo chama atenção, porque tem uma criança crescendo no mundo, tem um jovem 15, 16, 17 que não peca, 18, 19, 20 anos que não comete pecado, e eles estavam observando isso. Você acha que isso não incomodava? Você acha que isso não chamava atenção? Você acha que a sua vida de santificação não chama a atenção de inimigos? Pois chama. Uma vida de santificação a Deus chama a atenção do inimigo para a sua vida. Mas eu te digo que acima disso, uma vida de santificação a Deus chama a atenção do próprio Deus. Uma vida de santificação a Deus move o coração do Criador para aquela vida. Ele para tudo e observa para você. Ele para o que ele está fazendo e ele se comove. Alguém está se esforçando na terra por amor ao meu nome. Eu tenho que dar atenção a isso. Os demônios podem se incomodar, mas o incômodo maior que me interessa é o incômodo que eu provoco em Deus. É isso que é importante para mim. É isso que está acima de tudo. Mas está o filho do carpinteiro, 20, 21, e não peca. É possível um homem permanecer tão firme perante o seu Deus? Mas esses miseráveis demônios conheciam também a palavra. Eles acompanharam a construção da palavra de Deus aqui na terra. Eles sabiam relatos do Velho Testamento, onde José do Egito foi um homem íntegro por muitos, muitos anos. Então havia suspeita que aquele jovem na cidade de Nazaré era apenas o filho de carpinteiro. Talvez poderia ser um homem comum. E os anos passam, 21, 22, 23, 25, e leva informação para o chefe, para o capataz. Não pecou, e aí o que a gente vai fazer? Fica em cima, ele tem que pecar. Nenhum homem poderá permanecer íntegro nessa terra. Sabe-se lá quantas tentações aquele jovem ali, Jesus não enfrentou quando na sua tenridade. Mas chega 30 anos, Jesus é levado a iniciar o seu ministério. Mas quando o jovem ali apenas cumpria as ordens de seu pai, ele também estava sujeito à lei de seu Deus. Ele devia honrar os seus pais ali, ele devia respeitá-los. Agora você imagina ele em plena consciência: eu sou o Salvador do mundo. Mas seu pai falando: Jesus, leva madeira para cá. Jesus, carrega madeira para lá. Jesus, amanhã vamos acordar às 5 horas da manhã. Jesus, sobe ali. Jesus, sobe aqui. Jesus, temos que desmontar esse móvel. Jesus, temos que trocar essa madeira. E aí? E ele pensando, carregando madeira, trabalhando madeira, mas ele pensando: vai chegar a minha hora. Vai chegar a minha hora. Eu obedeço hoje, mas amanhã me chamarão de Senhor. Meu dia vai chegar. Talvez hoje você está ouvindo essa mensagem aflito, em busca de uma bênção de Deus. Permaneça firme. Um dia a sua bênção vai chegar, e não chega por tardia. Pode até chegar, mas chega. Você tem que permanecer firme. Mas Jesus é impelido, Jesus é direcionado pelo Espírito Santo, por Deus, por seu Pai, a iniciar o seu ministério. Então o filho do carpinteiro agora vai em direção ao Rio Jordão. Ele tem uma missão, ele precisa encontrar João Batista, o seu primo sanguíneo, carnal. Mas João Batista, quando está ali, vivendo no deserto, vivendo uma vida difícil, pregando a palavra de Deus, honrando o nome de Deus, batizando o Rio Jordão, vidas se convertiam, vidas eram levadas ao arrependimento pelas palavras de João Batista, porque Deus estava naquelas palavras ali. E vem chegando um homem ao seu encontro. No discurso de João Batista, por Deus ele já falava, por Deus ele já profetizava, porque ele é considerado o último profeta do Velho Testamento, apesar da sua história estar nas páginas do Novo Testamento. Ele já falava que hoje eu batizo com água, mas virá aquele que batizará com fogo.
e com o Espírito Santo. Então João está ali, João Batista está batizando, levando pessoas ao arrependimento pelo pecado. A sua atitude levava a isso. As nossas atitudes deverão confrontar as pessoas. O seu caráter na presença de Deus deverá levar as pessoas a pensarem, a repensarem as suas atitudes. Tem levado, irmão? Nossas atitudes devem levar a isso. Então o filho do carpinteiro está chegando. João Batista, ele vê, identifica, Deus coloca na sua mente: esse é o Salvador do mundo. Então o Senhor Jesus agora é batizado por João Batista. Aquele filho do carpinteiro ali é batizado. Os céus se abrem sobre a vida dele. O Espírito Santo de Deus desce sobre a vida dele. E o próprio Senhor fala: esse é meu filho, que eu tenho prazer a ele ouvir. Observe que existe agora um currículo na vida daquele filho do carpinteiro. Não é apenas o filho do carpinteiro. Esse homem tem os céus abertos sobre a sua vida. Esse homem tem o Espírito Santo de Deus dentro dele. E esse homem tem o aval de Deus para começar o seu ministério. Esse é meu filho. E eu te digo que um servo de Deus precisa ter esse currículo. Você precisa ter os céus abertos sobre a sua vida. Você precisa ter o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você. E você precisa ter o aval de Deus, reconhecendo-o como seu filho. Só assim você poderá resistir às tentações. Jesus sai ali, agora não é mais o filho do carpinteiro, agora é o filho de Deus com os céus abertos e com o Espírito Santo de Deus habitando dentro dele. Quem poderá vencer um homem desse? Quem poderá confrontá-lo? Fariseus? Homens que entendem apenas do que está escrito, não transcende para uma questão espiritual, não tem uma experiência sólida com as coisas sobrenaturais de Deus, não chamam a atenção de Deus pelo seu caráter. Então Jesus é levado agora ao deserto para ser tentado. Mas lá atrás, narrando as questões espirituais, como fica a situação desse sagaz adversário, desse opositor às nossas vidas, desse acusador. Aquelas legiões ali que acompanharam aquele jovem, que sabia que ele não havia pecado, agora observa um homem adulto que está indo ao deserto, que está indo por um período difícil, de provação, mas o Senhor está com ele. Ainda há suspeita nesse mundo maligno, se aquele filho do carpinteiro era o Salvador. Eles não tinham certeza, nós vamos ver aqui que eles não tinham certeza. O que acontece nesse momento? Jesus, o filho do carpinteiro, começa a jejuar por 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 10 dias, 20 dias, 25 dias. Imaginemos quantas tentações não existiram ali. A Bíblia nos relata um confronto direto com Satanás contra ele. Mas aquelas legiões estavam atentas, observando, quem sabe de longe. E esse filho de carpinteiro, será que ele não peca? Mas nos registros antigos havia um homem que jejuou por 40 dias. Moisés jejuou por 40 dias no monte Sinai para receber os 10 mandamentos. Então aquele homem agora, jejuando já há 35 dias no deserto, poderia ser um homem qualquer, para esses demônios poderia ser. Eles queriam que ele continuasse ali com o título de um carpinteiro, mas para mim não era um filho do carpinteiro, para mim era o meu Salvador que não recuou. Por isso eu não posso recuar do meu chamado. E chega 36, 37, 38 e 40 dias, e o filho do carpinteiro está jejuando e não peca, 30 anos de idade. Agora vai o próprio Satanás ali para tentar o filho do carpinteiro. Você acha que ele tinha certeza? Ele não tinha certeza. Para ele ainda existia a dúvida. Pode ser um homem comum, mas a primeira coisa que ele fala para o Senhor Jesus aí: se tu és o Filho de Deus, fale que essas pedras, que elas se tornarão pães. Observe a dúvida: se tu és o Filho de Deus.
Ainda existia a dúvida ali, porque eles sabiam que homens de Deus no passado chegaram ao extremo porque honraram o nome de Deus. Aquele poderia ser só um homem, mas não era. Deus já estabeleceu o limite ali. Jesus já estabeleceu o limite extremo. Eu sou o Filho de Deus. Eu te confronto com a palavra de meu Deus. Satanás ali perde toda aquela batalha e sai humilhado, e o nosso Senhor sai exaltado ali e inicia o seu grande ministério. Por isso nós estamos aqui hoje, irmãos. O Senhor Jesus, ele teve força, ele foi sujeito a todas as coisas que o homem é sujeito aqui. Ele habitou dentro de um corpo carnal como o meu e como o seu. Ele padeceu naquele deserto, ele jejuou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. É por isso que aquele homem não ficou com aquele título de filho do carpinteiro. Ele poderia ter aquele título para os fariseus, para os escribas, mas para nós ele não tem apenas aquele título. Ele é o Salvador, ele é o homem que viveu nessa terra, mas abriu as portas do céu para nós. Duas situações caracterizaram o ministério do Senhor Jesus. Ele fazia milagres e ele ensinava através de parábolas. O ministério dele, do início ao fim, foi todo permeado por essas duas situações, por essas duas atitudes, milagres e parábolas. Os milagres ali eram um testemunho vivo que ele é filho de Deus, e com as parábolas ele ensinava o caminho aos homens. E aqui, nesse confronto que nós lemos aqui no início desse culto, com os fariseus, com os escribas, em que eles confrontam Jesus e seus apóstolos. Ora, vocês não lavam as mãos? Vocês comem com as mãos sujas? Vocês não observam as tradições dos nossos antepassados? E aí, que resposta dá a esses homens? Mas Jesus era conhecedor também da palavra. E observe que a partir do versículo 5, Jesus vai ensinar, vai responder a essa questão também com uma pequena parábola. Depois perguntaram aos fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos sem lavar? Perguntou direto para Jesus, e ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamento de homens. Versículo 13: invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vos ordenastes. E muitas coisas fizestes semelhantes a essas. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouve-me vós todos e compreendei, nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, avarezas, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Então nós observamos que, mais uma vez, através de uma pequena parábola, o Senhor Jesus responde a essa questão e ensina aos seus seguidores ali. Esses homens aí, esses hipócritas, eles acrescentaram leis que não eram leis do Senhor, não era a palavra do Senhor. Pela lei de Moisés havia 603 leis que deveriam ser escritas, mas esses homens haviam acrescentadas muitas outras leis ao decorrer do tempo, e essa era mais uma que era seguida apenas como tradição, mas eles queriam impor como lei. E é isso que religiosos fazem. É isso que religiosos fazem com as pessoas. Tentam colocar doutrinas e mais doutrinas. Não pode isso, não pode aquilo, não pode usar calça, tem que usar calça, não pode cortar cabelo, outra hora pode.
não pode usar isso, não pode usar brinco, não pode usar anel, não pode usar isso. Isso é fardo que religiosos colocam sobre as pessoas, como esses escribas e fariseus colocaram. Pouco importava a eles as condições espirituais, se Jesus curava ou não. Eles queriam colocar doutrinas, eles queriam colocar regras, eles queriam colocar fardo sobre o povo. Então estamos vivendo uma época assim. Muitos religiosos aí só querem colocar fardo sobre as pessoas. Não importa a vida espiritual, não importa a condição espiritual, importa é cumprir um monte de regras. Agora eu te pergunto, é cumprir um monte de regras que te coloca no céu? Não, é aceitar o sacrifício de Jesus que te coloca lá. É ser um verdadeiro servo de Deus, é uma vida de santificação, é ter o currículo que Jesus teve sobre a vida dele, é ter os céus abertos sobre a sua vida, é ter o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você, é ter o aval de Deus como seu filho. É isso que te coloca no céu, amado. Eu creio que você está sendo tocado por Deus ao ouvir essa palavra aqui. O filho do carpinteiro. Não deixe que Jesus fique só com este título. Ele tem que ser o salvador da sua vida. Ele tem que ser aquele que vai ser a sua referência, que vai ser o seu norte. Então Jesus fez muitos milagres ali e ensinou por muitas parábolas. Essa aqui foi uma pequena parábola que Jesus ensinou aqueles homens ali. O que pode contaminar o homem não é aquilo que entra pela boca, Jesus ensinava, mas aquilo que é germinado lá dentro do seu coração e acaba saindo pela sua boca. É isso que contamina o homem. É isso que é a raiz do pecado incrustado nos corações. É isso que precisa ser limpo. É isso que precisa ser tirado. É isso que impede o homem de ver Deus agir no dia a dia. É isso que Jesus queria ensinar ali. E uma outra palavra que o Senhor me incomodou muito para que fosse mencionada aqui, eu acredito que tem pessoas que a ouvirão, foi a parábola que se encontra no versículo 19 do capítulo 16 de Lucas, a parábola do rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos junto ao seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. Ou seja, Jesus traz mais um ensinamento através de uma parábola aqui. E rico e Lázaro, vendo essa parábola, dois homens que haviam morrido. Um era rico, seu coração estava extremamente apegado às coisas da terra. Lázaro não. Lázaro não teve nada aqui, mas ele guardou a palavra do Senhor e ele entrou na eternidade. E o rico ali, ele vem falar com Abraão no Hades e clama para que ele voltasse e falasse com seus 5 irmãos. Mas Lázaro fala que aqui na terra quem estava vivo tinha Moisés e os profetas para que pregassem a palavra de Deus. É isso, irmãos, que estamos fazendo aqui, pregando a palavra de Deus, porque Deus conta comigo e com você para que preguemos a palavra dele, para que alcancemos vidas, para que passemos pelo nosso deserto aqui. Eu acredito que Deus está provando nossas vidas, Deus está lapidando a nossa fé, porque há muito caminho, há um caminho grande pela frente. Mas eu creio, nós devemos crer que o currículo de Jesus está sobre nossas vidas. É necessário colocar em prática apenas uma palavra: santificação, vida com Deus. Jesus, ele ensinou através dessas muitas parábolas. Ele viveu durante um certo tempo na cidade de Cafarnaum, onde ele desenvolveu grande parte do seu ministério. Mas o Senhor fala a ele que ele deve ir para Jerusalém. Ele sabe que está chegando o fim do seu ministério aqui na terra. Jesus estava para ser morto, então ele vai para Jerusalém. Eu já vi muita discussão, um debate sobre quem matou Jesus, os romanos ou os judeus. Existe um debate sobre isso, quem matou Jesus, os romanos ou os judeus.
mas em Mateus 20, versículo 18, fala, o próprio Senhor Jesus fala, eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais dos sacerdotes e escribas, condená-lo-ão à morte. Então, resolvendo essa questão, quem matou Jesus foram os judeus, os escribas, os principais dos sacerdotes aqui. Foram eles que mataram Jesus, foram eles que entregaram Jesus à morte ali. Mas ele foi o Cordeiro de Deus que foi morto para tirar o pecado desse mundo. Depois que Jesus morre na cruz do Calvário, ele já sabia que aquilo estava escrito, ele já sabia que aquilo estava determinado, ele veio na terra por isso. Satanás tentou matá-lo várias vezes antes daquele episódio ali, mas não conseguiu. Ele lutou pelo objetivo que ele veio nessa terra e foi crucificado. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Jesus ensinou muito durante o seu ministério aqui. Jesus trouxe muitas mensagens aos corações dos homens. Jesus deu muitas promessas. Quando o filho do carpinteiro morreu na cruz, os discípulos ali as dispersaram, espalharam. Muitos voltaram a pescar, outros voltaram para o seu cotidiano de vida. Mas quando Jesus ressuscitou, todas as suas promessas ressuscitaram junto com ele. Toda a esperança ressuscitou junto com Jesus. Ele estava provando que ele era o que ele falava que era. Ele não era apenas o filho do carpinteiro, ele era o Filho de Deus. Então, quando ele ressuscitou, ele provou isso para todos. Ele apareceu várias vezes. Ele apareceu durante 40 dias a centenas de pessoas, provando: eu não sou o filho do carpinteiro, eu sou o Filho de Deus, eu sou o filho do meu Senhor, eu nasci nessa terra para salvar a sua vida. Acredite nisso. Agora você acredita? Jesus apareceu em vários momentos, e esse filho do carpinteiro que confrontou essa cultura, confrontou essa religiosidade falida, com o texto que lemos nessa parábola aqui, nessa pequena parábola na abertura, no início dessa pregação, Jesus apresenta-se em dois momentos aos seus discípulos. Judas já havia tirado a sua própria vida, mas Jesus apresenta-se aos discípulos. Jesus já havia aparecido várias vezes, mas eles estão em um certo local, em uma certa casa. Em um dado momento, Jesus simplesmente atravessa uma parede, senta-se com eles às mesas. Paz seja convosco. Eles estão espantados ali, ficaram atordoados. Mais uma vez cresce no coração deles aquela esperança. É Ele mesmo. Olha lá as chagas. Jesus mesmo mostra a sua ferida de lado, mostra as suas mãos. E eles estão ali felizes, porque o Senhor havia rompido com todas as barreiras que pudessem impedir o homem de entrar no céu. E senta-se com os discípulos à mesa, e depois Jesus simplesmente atravessa uma parede e vai embora, com aquele corpo ali que eles viram, que eles tocaram. Mas havia um discípulo que não estava no meio deles, e nós vamos ver isso no capítulo 20 de João. Tomé não estava no meio deles ali. Tomé tinha outras coisas importantes para fazer, mas não estava com os discípulos. E que isso traga um ensinamento para as nossas vidas. Às vezes existem coisas que nós julgamos importantes, que nos afastam de um encontro com o Senhor, mas nada pode ser mais importante a não ser o nosso encontro com Deus, o nosso encontro com o Filho de Deus. Mas Jesus sempre nos dará uma nova chance, como deu uma segunda chance para Tomé ali. Então os discípulos estão mais uma vez reunidos, e Tomé está junto. E Jesus mais uma vez aparece, porque ele sabia das palavras de Tomé. Jesus conhece todas as nossas palavras, conhece todos os nossos pensamentos. Nada pode estar em oculto aos olhos e aos ouvidos do Senhor. Tomé havia mencionado que não creria, que não acreditaria se não visse as feridas, as chagas nas mãos de Jesus. Quando Jesus aparece em uma segunda vez para esses discípulos, ele já chega naquela sala, ele não olha para nenhum dos discípulos,
Ele olha especificamente aos olhos de um. Eu acredito que Tomé estremeceu ali, porque ele viu o olhar de maior misericórdia que ele já poderia ver na vida dele. Jesus já vai em direção a ele, mostrando a sua mão. Toca aqui, encosta a mão aqui, veja se não sou eu. Agora você acredita em mim? Observa as feridas nas minhas mãos aqui. É possível acreditar em mim agora? Tomé já cai de joelhos em pranto aos olhos do Senhor, diante de Deus ali, diante do Senhor, Rei meu e Deus meu. Mas o Senhor Jesus ainda fala: bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Se essa palavra está em seu coração, meu querido, você é um bem-aventurado para Deus, porque você acredita que Jesus ressuscitou. Então para Deus você é um bem-aventurado, e que confirme aqui essa palavra, que Jesus não tem apenas o título do filho do carpinteiro, mas o filho de Deus para você. Que possamos acreditar que Jesus ressuscitou com toda a força, com todo o nosso vigor, porque nós não vimos Jesus ressuscitar, nós não tivemos oportunidade de ser aquela geração que viu Jesus se manifestar ali, que viu Jesus atravessar uma parede, que viu Jesus mostrar as marcas nas mãos. Mas as marcas de Jesus estão sobre a minha vida, estão sobre a sua vida, e assim Ele nos reconhece como bem-aventurados, porque nós aceitamos e nós reconhecemos e nós acreditamos que Jesus ressuscitou. Nós acreditamos que Ele está vivo e reina e reinará para todo sempre, que Ele tem aquele cinturão de ouro puro, onde está escrito Senhor dos senhores, Rei dos reis, e nós vamos encontrá-lo face a face um dia. Amém? Que essa palavra seja uma palavra para mim, para o seu coração, para todos aqueles que ao ouvirem que Jesus não tem apenas o título de um filho do carpinteiro, mas o título de um filho de Deus e salvador de sua vida. Amém? Que o nome do Senhor seja glorificado, louvado seja o nome do Senhor assim. Glória a Jesus. Bendito seja o Senhor, Criador dos céus e da terra. Graças a Deus. Amém? Vamos colocar de pé para encerrar esse culto ao Senhor. Pai querido, nós glorificamos, ó Deus, exaltamos o Teu nome, porque o Teu Filho, ó Pai, habita em nossos corações, habita em nossas vidas. Ó Deus, de acordo com as Suas orientações, ainda nós lemos, ó Pai, no final desse culto, dentro dessa oração, a Tua palavra que fala: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois que lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Nós glorificamos, ó Deus, ao Senhor, porque nós sabemos que os sinais nos seguirão. Nós sabemos que